Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, a gente vai dar início à nossa programação de hoje. Hoje é uma oportunidade muito interessante da gente ter uma discussão de alto nível, entender tudo o que está sendo feito em relação às avaliações genéticas e genômicas da raça girolando. A gente entregou resultados ontem, tanto de machos como de fêmeas. Hoje uma oportunidade bem pertinente a gente discutir, ouvir o que o Marcos tem a dizer, ouvir todas as informações que ele vai passar para nós. Gostaria de agradecer aos parceiros que a Girolando tem, parceiros que são peças-chave em todo o trabalho que a associação desenvolve. São eles a Embaré, nosso parceiro prêmio, o Cicobi, nosso parceiro financeiro, e o grupo de parceiros Master. A Alflex, Grupo Reagro, que é peça fundamental aqui na organização desse webinar, a Tortuga, uma marca DSM, a MF Rural, a Genera União, a AgroSéries Multimix, a The Rios, a UCB Vet e o nosso canal Master parceiro, o Terra Viva. Bom, pessoal, aproveitem a discussão, fiquem à vontade, a gente vai ter um tempo bem interessante reservado aos questionamentos, às perguntas, ao final da apresentação do Marcos. Eu desejo aí uma boa apresentação ao Marcos e uma excelente tarde de muito conhecimento para todos nós. Marcos, muito obrigado, fique à vontade. Gustavo, muito obrigado, então. Antes de começar a palestra propriamente dita, é importante dizer que o que a gente pensa dentro do programa de avaliação e do PMGG é sempre uma evolução. E a gente vai evoluindo à medida que algumas coisas, como a própria estrutura de dados, nos permite. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, algumas mudanças, principalmente nos modelos de avaliação ou na metodologia de avaliação, foram sendo implementadas à medida que os dados eles nos permitiam isso. E foi o que aconteceu esse ano. Então, a gente vai discutir aqui algumas mudanças, né, que foram feitas no modelo de análise, algumas mudanças que foram feitas na inclusão de novas informações, novos registros, e é óbvio que tudo isso acaba refletindo no resultado final, né, da avaliação genética e genômica. Bom, eu queria, antes de começar também, falar um pouquinho sobre os meus colegas. Na verdade, o João Cláudio do Carmo Paneto, um pesquisador da Embrapa, também ele está bastante enfronhado, né, junto comigo aqui nas avaliações tanto do Girolando quanto do GIR. Né? O Gustavo, todos vocês já conhecem, coordenador do operacional do PMGG. A Pamela Otto é uma pós-doc, né, minha aqui na Embrapa, e que também nos ajudou em várias dessas análises. E o Luiz Afonso também é o estudante de mestrado, meu estudante de mestrado, e bolsista da Girolando. Bom, os tópicos que a gente vai tentar abordar aqui são a genotipagem dentro do âmbito do PMGG, falar um pouquinho sobre os fenótipos incluídos aqui no PMGG, mudanças no modelo de avaliação, abordar as questões relativas ao progresso genético na raça, tanto nos touros quanto nas fêmeas, e algumas ações que a gente planeja para um futuro próximo, né, dentro do programa. Bom, em relação aos genótipos que estão sendo usados na avaliação, né, aqui já falando sobre os genótipos de fêmeas que possuem fenótipos ou produções de leite, idade ao primeiro parto ou intervalo de parto, cerca de 7% das vacas usadas nessa análise possuíam genótipos e informações fenotípicas, e 93% dos animais dessas vacas não possuíam. Né? Falando por raça, nós não temos nenhuma fêmea holandesa genotipada dentro do nosso banco de dados, mas nós temos fêmeas GIR, que são genotipadas e foram incluídas nessas análises graças a uma cooperação entre a BCGIL e a Girolando. Então, nós temos aí 23% das fêmeas GIR leiteiro dentro do nosso banco de dados, dentro do nosso pedigree, genotipadas, e 77%, né, das fêmeas genotipadas é da raça Girolando. Por sexo, né, de todos os mais de 16 mil genótipos que nós temos no nosso banco, 16%
desse total de 16 mil é referente aos machos, de diversas raças, Gir, Girolando e também holandês, e 84% dos genótipos são de fêmeas. Falando agora dos genótipos de touros, nós temos aí 44% dos touros sendo os touros da raça holandesa. São mais de 1.200 touros genotipados e que estão presentes no pedigree da Girolando. 31% dos touros são touros gir-leiteiro, graças a essa unificação ou desse contrato existente entre acordo de cooperação, na verdade, entre a Girolando e a BCGIL, nos permitiu utilizar um número bastante grande de touros. Foram mais de 2.500 genótipos de touros e vacas de leiteiro incluídos na avaliação de 2020 que não estavam presentes na avaliação de 2019. E 25% dos genótipos de touros são referentes aos machos dentro do PMGG. Certamente mais de 90% dos touros do PMGG foram genotipados num processo que auxiliou demais a implementação da seleção genômica. E uma coisa importante, é que a BCGIL e a Girolando passaram por um processo de unificação das identificações dos touros GIR no teste de progênie. Até o ano passado, algumas das identificações de touros GIR ainda permaneciam como referentes ao teste de progênie. Então, às vezes, você tinha mais de uma informação de touro GIR, ou de identificação de touro GIR, e que, na verdade, se as identificações eram diferentes, isso poderia ser considerado, no momento, na análise, como indivíduos diferentes. Então, foi feita essa unificação. O Edivaldo trabalhou muito nisso, agradeço a ele por esse esforço na unificação das identificações. Agora, importante, a relação de touros na pré-seleção. A pré-seleção, acho que foi um marco muito grande dentro do PMGG. Nos permitiu uma série de benefícios, nos trouxe uma série de benefícios, e entre eles a possibilidade, por exemplo, de avaliar o temperamento do animal, avaliar algumas características relativas à qualidade de sêmen e também a possibilidade de avaliar os indivíduos em relação ao seu genótipo. Ou seja, nós, com o passar dos últimos 3 anos, aumentamos bastante a intensidade de seleção dos touros girolando. Isso foi possível por meio do processo de genotipagem. Em 2017, a genotipagem, a avaliação genômica ainda não era obrigatória para a entrada dos touros na pré-seleção, mas ainda nós podemos observar aqui que 70 candidatos à pré-seleção foram genotipados e 40 touros desses, desses 70 e mais outros que não foram genotipados, é que acabaram, então, entrando no teste de progênie. De 2018 a 2019, foram 150 touros genotipados, aqui já obrigatoriamente, e desses 150, 25 touros entraram no teste de progênie. E esse ano agora, 2019 2020, o resultado que já foi entregue para a comunidade, foram 233 touros genotipados e, no final, 33 touros entrando no teste de progênie. Vocês percebam que, com isso, a gente consegue intensificar, aumentar a pressão de seleção na escolha dos touros. Então, a partir do momento em que a gente começa a genotipar um número bastante de candidatos e começa a escolher um número menor de indivíduos com base nessa genotipagem, a gente torna, então, o processo muito mais preciso e com a possibilidade de aumentar a intensidade de seleção. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o pré-teste dentro da raça tem uma contribuição enorme para o processo de melhoramento, e vocês vão ver, quando eu apresentar os ganhos genéticos, como isso foi importante.
Em termos de genótipos por raça, dos 16 mil genótipos que nós temos, na verdade mais de 16 mil, nós temos então aí 1.197 holandeses, todos eles, holandeses, que estão incluídos no pedigree do girolando, cerca de 4.016 machos e fêmeas gir-leiteiro, também genotipados no nosso banco de dados, e mais de 11 mil genótipos de touros e vacas da raça girolando. E isso, obviamente, acaba fortalecendo bastante o processo e as análises. Aquele mesmo resultado que eu apresentei para vocês em termos numéricos, eu vou apresentar aqui em termos de frequência, eu vou apresentar em termos percentuais. Então, a gente tem 7,3% dos genótipos vindo da raça holandesa, cerca de 25% dos genótipos vindo da raça Gir e mais de 68% dos genótipos da raça Girolando. Bom, aqui vem a evolução das lactações disponíveis e que são usadas para a avaliação do girolando. Percebam que, obviamente, nós começamos aqui com 2.400 observações no ano 2000, isso foi evoluindo, e demos um salto bastante interessante entre 2018, aqui me desculpem, na verdade é 2019 e 2020, os 236. Aqui embaixo está errado, né? Peço desculpas por isso. Mas, de qualquer forma, do ano passado para esse ano, nós incluímos mais de 32 mil lactações no processo de avaliação do girolando. Né? E é óbvio que, a partir do momento em que você vai incluindo mais informações ao longo do tempo, o que acontece é que você pode trabalhar com modelos mais rebuscados, com melhores modelos, que sejam mais eficientes para a eliminação de efeitos de ambiente, né? E isso, obviamente, acaba impactando em todo o processo de avaliação. Isso quer dizer o seguinte, até o ano passado, né, nós usamos um modelo que era mais adequado diante daquela situação, tá? Do conjunto de dados que nós tínhamos, tanto em relação ao número de informações quanto à sua estrutura. Então, nós mudamos esse modelo esse ano exatamente porque os dados permitiram. E alguém pode questionar, bom, o modelo do ano passado estava errado? Não, de forma alguma. Dentro da estrutura de dados do Girolando, era o melhor modelo a ser utilizado. Só que hoje, né, com a introdução de mais de 32 mil lactações no nosso modelo, no nosso banco de dados para avaliação, nos permitiu, então, trabalhar com um melhor modelo, um modelo mais adequado. E, obviamente, isso acaba influenciando bastante as avaliações. Não só pelo número de lactações introduzidas no banco de dados, mas também em termos de números de animais introduzidos. Foram cerca aí de 32 mil lactações, ou mais de 32 mil lactações incluídas do ano passado para esse, e cerca de 19 mil animais, tá? O que é um número bastante significativo. Bom, uma coisa que eu gostaria de apresentar, eu apresentei isso anteriormente para a raça Gir, e na raça Girolando me fazem exatamente a mesma pergunta. Que peso é dado à matriz de parentesco? Bom, primeira coisa, quem dá o peso à matriz de parentesco, na verdade, é a quantidade de informação disponível. Então, não é o processo, o Marcos, ou o Gustavo, ou o João Cláudio Paneto, que dão peso aos dados ou peso à matriz de parentesco. Tá? Isso é dado pelas informações disponíveis. Quanto mais controles leiteiros corretos e quanto mais informações de pedigree, quanto mais genótipos nós tivermos, obviamente, o peso vai sendo distribuído. Então, no processo de avaliação tradicional, basicamente o que a gente usa, né, é a equação dos modelos mistos, e exatamente nessa parte aqui da equação é onde entram as informações de fenótipos e do pedigree. Então, essa informação, ou esse peso da matriz de parentesco, ela pode ser de 0 a 100% para fenótipo e pedigree. Bom, em que situação? Suponhamos que alguns animais, ou um determinado animal, ele tenha fenótipo, uma lactação, mas não tenha nenhuma informação de pedigree. Então, 100% da contribuição para o valor genético desse indivíduo vem do quê? Dos próprios fenótipos, porque ele não tem conexão nenhuma com o pedigree.
Por outro lado, um outro indivíduo que não tem informação fenotípica nenhuma, mas tem as informações de pedigree, ele tem uma contribuição zero dos fenótipos dele e uma contribuição do quê? De 100% do pedigree. Obviamente, a partir do momento que você vai incluindo mais dados dos indivíduos, tá? Mais dados próprios deles e mais informações de parentesco, obviamente, os próprios dados acabam, entre aspas, dando peso para parentesco e também para os fenótipos. Importante dizer que a informação tomada no indivíduo sempre tem um peso bastante significativo no processo de avaliação. Quando a gente pensa em termos de avaliação genômica, nós agora particionamos essa matriz de parentesco chamada de A numa matriz H. E essa matriz H, ela acaba considerando, além do pedigree do indivíduo, como na avaliação genética tradicional e também dos seus fenótipos, ele acaba o quê? Incluindo os genótipos nessa relação de parentesco. Bom, novamente, qual é a contribuição do pedigree, dos genótipos e dos fenótipos dentro da avaliação genômica para a determinação da PTA desse indivíduo? Ela pode ser 0 ou pode ser 100%. Se o indivíduo não é genotipado e não tem informação nenhuma do pedigree, e isso pode acontecer, 100% da PTA dele é determinada pelos próprios fenótipos. E a partir do momento que eu vou incluindo as informações de pedigree e ou as informações genotípicas, obviamente, isso tudo acaba se rearranjando para que você consiga uma PTA mais precisa e um nível de acurácia mais elevado. Uma outra coisa que é bastante importante é a gente dizer a respeito das lactações e dos fenótipos e como isso acaba influenciando na avaliação genética. Então, todo fenótipo ele pode ser expresso, então, como a somatória do genótipo do indivíduo, o ambiente na qual esse indivíduo teve o seu fenótipo medido e por uma interação entre o genótipo e o ambiente. Vamos descontar, supor que essa interação seja 0, eu posso então reproduzir essa equação da seguinte forma: toda a produção de leite em até 305 dias de uma vaca, ela é dada pelo valor genético aditivo daquele indivíduo e também pelos efeitos de meio ambiente a que esse indivíduo estava sujeito. Então, são rebanho, ano de parto, idade, número de ordenhas, entre outros. E é óbvio, né, que essa produção de leite, à medida que eu tenho informação do controle leiteiro que me permita incluir mais esses efeitos e eliminá-los do processo de avaliação genética, né, eu torno, então, o meu modelo muito mais preciso. Isso quer dizer que se eu não tenho informação da composição racial do indivíduo, eu posso fazer uma análise, mas ela vai ser menos precisa do que uma outra análise que contivesse essa informação da composição racial. Tá? Então, isso é muito importante para se dizer, porque muitas vezes algumas informações importantes elas não são repassadas pelos criadores no momento do controle leiteiro. Exemplo, regime alimentar. Mais de 90% das informações de regime alimentar incluídas hoje no banco de dados da Girolando são do regime alimentar 2. Então, e a gente sabe que houve algumas variações, ou existiram variações de regime alimentar. Então, essa informação ela passa a não ser uma informação, vamos dizer, fidedigna, e aí a gente prefere não incluí-la no processo de avaliação. Então, toda a informação gerada pelo controle leiteiro, ela tem que ser extremamente precisa e mais informativa possível, para que quando chegar essa informação aqui na Embrapa, para que a gente possa analisar, a gente tome a decisão de se usar o melhor modelo de acordo com a informação disponível. Então, uma das coisas que pode acontecer com todas essas informações sendo disponibilizadas é a formação correta, por exemplo, de um grupo de contemporâneas. Tá? Bom, dito isso, o primeiro passo para que a gente possa utilizar
essas observações no contexto de análise, ela depende, então, do modelo. E no modelo que a gente usa na avaliação genética, a gente considera os efeitos identificáveis do ambiente e, obviamente, os efeitos genéticos do indivíduo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Esse modelo aqui, ele me permite fazer a correção para determinados efeitos de ambiente. Por exemplo, é justo eu comparar a produção de leite de uma vaca sob 2 ordenhas em relação a uma outra que teve 3 ordenhas? Não. A gente sabe que cerca de 12 a 17% do aumento da produção de leite ela pode ser provocado quando o indivíduo tem 3 ordenhas. Então, a gente precisa incluir esse efeito no modelo para que esse efeito de ambiente seja eliminado e eu torne a comparação das vacas justa, ou seja, numa mesma base. Então, quanto mais informação eu tiver a respeito das informações de meio, mais eu sou eficiente para eliminá-los no contexto de análise e tornar a minha avaliação mais precisa. Se as informações de controle leiteiro não são precisas ou chegam de uma maneira inadequada, eu não sou capaz, né, de avaliar da maneira mais adequada e isso acaba podendo levar a problemas dentro da análise. Então, tem que ficar bastante claro que a informação básica de controle leiteiro ela tem que ser enviada para a associação de um controle muitíssimo bem feito e com todas as informações precisas. Quanto mais acurada forem as informações, mais precisa vai ser a avaliação genética. Bom, um efeito que a gente sabe que tem bastante importância nesse contexto de avaliação genética é o grupo de contemporâneo. E nesse grupo de contemporâneo, que vai ser a unidade básica da minha avaliação ou de comparação entre os indivíduos, eu tenho vários critérios para formá-los. Né? Então, eu posso utilizar as informações de rebanho, ano, estação, ou seja, indivíduos que pariram no mesmo rebanho, no mesmo ano e na mesma estação. Bom, aqui cabe uma informação. Por que o controle leiteiro ele pode me ajudar nessa questão? A gente sabe que alguns rebanhos, por exemplo, têm mais de um retiro, né? Tem 2 retiros, e você pode intuir que muitas vezes nesses 2 retiros eu tenho um manejo diferenciado entre os indivíduos. Se a informação, né, ou essa informação de diferentes sistemas de manejo dentro da mesma propriedade não for repassada da maneira correta, ou não for repassada para a associação, no momento da avaliação, eu vou avaliar como se eles estivessem exatamente no mesmo rebanho. E isso pode causar problema. Por quê? Se um grupo, um rebanho, retiro desse estava, por exemplo, sujeito a pastejo, a produção de leite e pastejo, enquanto o outro grupo de animais estava num compost barn, por exemplo, eles obviamente não estão sujeitos às mesmas condições de ambiente. Se eu juntá-los tudo como se ele tivesse, obviamente eu vou ter indivíduos que vão ser beneficiados, indivíduos que vão ser penalizados. Então, as informações têm que chegar da maneira correta. Quanto mais homogêneo e informativo for o grupo de contemporâneo, melhor é a minha avaliação genética. Bom, como eu disse, essas lactações na formação de um grupo de contemporâneo parte do pressuposto que todo o manejo dentro desse grupo de contemporâneo é o mesmo durante um determinado período de tempo. Caso contrário, o que acontece é que se a informação chegar, eu posso formar subgrupos, né? Por exemplo, vacas que foram ordenhadas 2 vezes, em relação a vacas que foram ordenhadas 3 vezes, dentro da mesma fazenda, ou então manejos distintos ou diferenciados dentro da mesma propriedade. Né? Se eu não tenho a informação, se a informação não chega no momento da avaliação, a gente acaba supondo que todo o rebanho estava sujeito às mesmas condições e isso, obviamente, tem influência na avaliação. Tá? Esse grupo de contemporâneo ele tem que ser o mais homogêneo possível, né? Mas a formação desse grupo ele vai depender bastante do número de informações disponíveis. O que eu quero dizer com isso? Vamos usar esse exemplo em que um critério de observação o critério de formação do grupo seja que esse grupo tenha que ter, no mínimo, 3 observações ou 3 lactações
de vacas. Supondo, então, que eu tenha 5 informações, ou 5 vacas, todas elas pariram exatamente no mesmo rebanho, em anos diferentes e em estações diferentes. Bom, se eu usar rebanho como meu grupo de contemporâneo, observando que o critério são pelo menos 3 observações, todas essas informações desse rebanho vão entrar. No entanto, essa comparação ela pode não ser muito justa, ou pode não ser da melhor. Então, eu posso tentar um outro grupo de contemporâneo formado o quê? Pela associação de rebanho do ano. O que vai acontecer aqui? Se eu fizer essa formação, percebam que eu vou ter um grupo de contemporâneo aqui de ano, ou seja, as vacas que pariram no rebanho A em 2019, que tem o quê? Somente 2 informações, não tem 3. O que vai acontecer? Essas informações aqui vão ser retiradas. Se eu ainda incluir no meu rebanho ano e estação mais informações da estação de parto, eu passo a ter vacas que pariram no rebanho A em 2018 e também no rebanho 1. Na estação 1, eu passo a fragmentar esse grupo de contemporâneo e não obedecer ao critério. Ou seja, eu tenho que remover essa informação do meu banco de dados. O que vai acontecer? Eu parti de 5 informações e cheguei a 0, dependendo da formação do grupo de contemporâneos. Isso quer dizer o seguinte: se eu não tenho um número de lactações suficiente no meu banco de dados e começo a fragmentar o meu grupo de contemporâneos, eu passo, então, a ter uma perda muito grande de dados. E esse é um dos motivos porque até o ano passado a gente usava um grupo de contemporâneo de rebanho ano, exatamente porque o número de informações disponíveis não era grande, não era elevado, e isso impactava demais na retirada excessiva de lactações. É importante também a gente dizer, né, que esse grupo de contemporâneos, ele tem que ser extremamente homogêneo e também numeroso, né? E se essas informações elas não chegam, isso fragmenta demais a análise. É importante dizer também que somente cerca de 15% dos rebanhos ativos de Rolando estão no controle leiteiro oficial. Ou seja, nós temos 85% dos rebanhos e uma enormidade de vacas que não manda informação para o banco de dados. E isso faz com que a nossa análise ou o nosso banco de dados ainda seja fragilizado. Tá? Então, quanto mais rebanhos estiverem fazendo controle leiteiro da forma adequada, com informações fidedignas, isso passa a fortalecer o banco de dados, a tornar esse banco de dados mais robusto, a permitir a aplicação de modelos mais eficientes e que possam resultar em melhores análises. Novamente, estou mostrando para vocês aqui a evolução dos dados, só para dizer que a importância da alteração do modelo foi que com essas 32 mil lactações que nós tivemos, foi possível, então, formar um novo grupo de contemporâneos, que até o ano passado era formado por rebanho ano e agora formado por rebanho ano, estação e composição racial, e isso realmente melhorou bastante as nossas análises. Volto a dizer, o modelo usado até o ano passado era o melhor modelo mediante a estrutura de dados e ao número de observações que se tinha. No entanto, com a introdução de mais de 32 mil lactações esse ano e também de cerca de 19 mil animais no processo de avaliação, foi possível usar um modelo mais interessante. Né? Tem um estatístico muito famoso, que era o Searle, que sempre dizia que no modelo de avaliação você não tem um modelo bom, você tem modelos que são úteis. Então, exatamente, o modelo do ano passado era o mais útil até 2019. Com a inclusão de mais informações, o modelo mais útil hoje ele é diferente em relação à avaliação do último ano. Então, a gente teve, de 2019 para 2020, mais de 32 mil lactações incluídas no processo de avaliação. Isso, né,
Em 2019, nós tivemos 126 mil fêmeas avaliadas, aproximadamente, e em 2020 esse número já cresceu para 145 mil fêmeas avaliadas dentro da raça girolando. Foram corrigidas e reincluídas no banco de dados mais de 150 lactações de filhas de touros girolando em TP. E aqui eu quero agradecer ao Gustavo Gonçalves, que fez um trabalho sensacional na recuperação dessas informações. É um trabalho realmente de paciência, né? É um trabalho que exige bastante cuidado, e ele conseguiu corrigir as lactações, né, do banco de dados. Então, esse ano, nós aproveitamos essas 150 lactações de filhas. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje nosso banco de dados contempla aproximadamente 16 mil lactações de filhas de touros girolando, incluídas no PMGG. Tá? Bom, com a possibilidade da inclusão maior de fêmeas e também com a inclusão maior de um conjunto de dados, houve então o quê? Alguns critérios que nós passamos a usar dentro do PMGG para que permitisse aumentar esse número de lactação. Né? Bom, aqui são os registros de idade, de intervalo de parto disponíveis de acordo com o ano de parto, e a gente percebe que em 2000 a gente tinha aí 1.496 informações, isso foi aumentando, né? E a gente chegou, o ano passado, a ter uma inclusão de 12 mil, desculpe, em 2018, de 12 mil informações, e o ano 2019, 1.289. Isso porque muitas das vacas que tinham parido em 2019 ainda não fecharam a lactação, né? Ainda não pariram novamente em 2020, e isso não permite o cálculo dessa característica. Mas hoje a gente tem aí próximo de 105 a 110 mil informações de intervalo de partos analisadas. No caso de idade ao primeiro parto, nós temos essas 100 mil, também 115 mil talvez, informações, e obviamente que a concentração maior por ano foi aí entre 2017 e 2019. Então, se você somar todos esses valores aqui, a gente vai chegar aproximadamente aí a 100 mil lactações usadas desculpe, 100 mil informações de idade ao primeiro parto usadas nas avaliações. Bom, então, uma das importantes modificações que nós fizemos esse ano foi a formação de um grupo de contemporâneo que contemplasse rebanho, ano de parto, estação de parto e composição racial para avaliação da produção de leite. Tá? Uma outra mudança é que, com base na literatura, nós verificamos que os grupos de contemporâneos usados como aleatórios, né, ele foi muito mais informativo, foi muito mais interessante. Até o ano passado, a gente usava um grupo de contemporâneo como um efeito fixo, a partir desse ano ele é considerado como aleatório, e isso certamente tem algumas implicações e alguns benefícios. Mas um dos benefícios mais claros foi esse. Né? Se nós analisássemos essa informação que foi enviada para a gente de 232 mil lactações, ou 236 mil lactações, e analisássemos com o mesmo modelo do ano passado, a herdabilidade da produção de leite era de 0,10. E com esse modelo, ela foi para 0,29. Isso reflete, basicamente, o quê? Uma melhor eliminação dos efeitos de ambiente quando você utiliza esse modelo de 2020. Em relação ao modelo de 2019. Até o ano passado, se não me engano, a herdabilidade da produção de leite era de 0,19. Com a introdução desses dados e usando o mesmo modelo, ela foi avaliada esse ano e tinha 10%. Então, nós estudamos mais de 50 maneiras diferentes, né, nas 3 características, para que a gente pudesse chegar a esse modelo formado por esse grupo de contemporâneo. Eu tenho que dizer aqui que a Pamela Otto, que é a nossa estudante de pós-doutorado, nos ajudou muito nessa questão, e fica aqui meu agradecimento e meu bem-vindo a ela como parte da equipe. Então, isso aqui é extremamente importante.
ou seja, nos mostra o quanto esse modelo usado esse ano foi importante para a eliminação dos efeitos de ambiente. Bom, falando um pouquinho de características das características da herdabilidade, uma característica de herdabilidade abaixo de 0,1, ela é baixa, entre 0,1 e 0,3 é moderada e acima de 0,3 ela é alta. E qual a interpretação dessa herdabilidade? É a seguinte: por exemplo, uma herdabilidade de 0,3 significa que 30% das variações observadas entre os indivíduos ela é de origem genética. Eu posso dizer também que 30% das diferenças observadas entre os indivíduos ela é de origem genética. Para que vocês tenham uma ideia do impacto da herdabilidade sobre o valor genético, o valor genômico do indivíduo, eu vou usar um exemplo que é esse aqui. Uma das maneiras, vamos dizer, mais simples, talvez mais arcaicas, de se calcular o valor genético de indivíduo é multiplicar a herdabilidade da característica pelo fenótipo corrigido. Então, vamos supor que eu tenha um fenótipo corrigido aqui de 5.500, tá? E ele não variou, mas eu varie o quê? A herdabilidade. A herdabilidade variando de 0,01 até 0,30. Vejam o reflexo na hora que eu multiplico esses valores em termos do valor genético do indivíduo. Um valor genético do indivíduo que era 0,01, 55 por conta da herdabilidade 0,01, somente pela mudança de herdabilidade, ela vai para 1.650. Agora, se a gente associar esse aumento da herdabilidade a uma melhor correção desse fenótipo no momento da avaliação genética, eu passo a ter outras mudanças nesse valor genético e isso passa a refletir uma maneira mais adequada de expressar esses valores. Então, assim, a herdabilidade ela passa a ter uma importância bastante grande, não só no ranqueamento dos indivíduos, mas também aonde? Na sua acurácia. E falando em acurácia, né, usando esse mesmo conjunto de dados que foi usado para avaliação esse ano, segundo o modelo antigo e segundo o modelo novo, né, nós tivemos uma média de GEBVs, considerando somente os touros genotipados, que praticamente não diferiu. 760 para o modelo, né, e 752. Mas isso, obviamente, é uma média, né, porque, de uma forma geral, você teve valores de alguns indivíduos que foram realmente, que sofreram uma alteração bastante grande. E percebam que a acurácia, né, que era de 0,66 para esses indivíduos, ela aumentou para 0,76 na sua média, né? Mas lembrando que isso aqui é só um exemplo, é só a média, né? Apesar dos dados reais, mas óbvio que se você comparasse os valores genéticos de alguns indivíduos dentro desses dois modelos, eles foram diferentes, não só pelo aumento da heredabilidade, mas também como uma eliminação dos efeitos de ambiente de uma forma mais precisa. Vamos falar um pouquinho agora do progresso genético dos touros. Bom, eu vou agradecer ao colega Paneto, que foi quem fez esses gráficos, me ajudou bastante. Obrigado, Paneto. Bom, esse gráfico aqui, ele mostra a média da GPTA do grupo de touros, de acordo com a entrada desses grupos no teste progênio. Então, a gente tem a média do primeiro grupo aqui, né? Depois a média do segundo grupo, do quinto grupo e assim por diante. Percebam o seguinte, né? Até o grupo 10, eu tenho a média do grupo que era o quê? Abaixo de 0 para essa PTA. E somente aqui, a partir de 2010, houve um aumento linear e um aumento bastante significativo, principalmente quando eu considero os grupos de touros genômicos. Então, o que acontece? Fazendo um ajuste para isso, a gente percebe que o programa tem 3 momentos, né? Um primeiro momento em que é nos critérios iniciais dentro do PMGG. E isso provocou algum aumento, algum progresso genético. Em 2010, nós alteramos alguns desses critérios que permaneceram aí até o grupo 20, tá? E isso provocou o quê? Um novo aumento, um aumento diferenciado em relação a esses critérios
iniciais nas médias dos valores genéticos dos grupos. E um deles que passou a ser bastante relevante foi o quê? Ao invés de se considerar a lactação da mãe de um todo, nós passamos a exigir, então, um determinado valor genético dessa vaca. E agora, com a introdução da genômica, que nós temos um outro panorama. Houve um outro crescimento nesses últimos 3 anos. Né? E, certamente, a seleção genômica vai apresentar ainda um ganho maior com o passar do tempo. Bom, aqui nós temos o quê? Não só a média dos grupos aqui marcado em azul, mas agora o quê? A média dos indivíduos dentro do grupo, que são esses valores aqui em azul. Percebam que a variação, né, desses indivíduos, em algumas situações dentro do grupo, ela é bastante grande, mas percebam aqui também, ó, no último grupo de 2020. Ou seja, nós temos indivíduos, mais de 50% dos indivíduos desse grupo aqui, ela é superior à média de todos os outros grupos. E você tem ainda indivíduos que são, ou que têm um valor genético, valor genômico, na verdade, extremamente alto. E isso certamente vai propiciar ganhos genéticos para essa raça muito maiores. Ou seja, a associação da pré-seleção e também do processo de genotipagem, do uso do Clarified girolando dentro do PMGG, está tornando os ganhos genéticos cada vez maiores dentro da raça girolando. Falando um pouquinho agora sobre o progresso genético nas vacas. Só um minuto para eu tomar uma água aqui. Bom, esse gráfico ele mostra aqui a média de PTA das vacas de acordo com o ano de nascimento. E isso mostra para a gente o seguinte. Vejam que de 2007 a 2008, houve o quê? Um aumento bastante acentuado nas PTAs das vacas até nascidas em 2019. E isso, certamente, é resultado de um programa eficiente de melhoramento genético. Ao mesmo tempo em que eu tenho um aumento dos valores genéticos das PTAs dessas vacas para a produção de leite, eu tenho uma redução das PTAs dessas vacas para a idade ao primeiro parto, que é desejável. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu seleciono para indivíduos com alta produção de leite, existe uma resposta correlacionada para o quê? Redução da idade ao primeiro parto. A correlação genética entre essas duas características no girolando é de menos 35. Isso significa o seguinte, né? Que ao passo que eu seleciono os indivíduos de melhor valor genético para a produção de leite, eu estou tendo também, ou trazendo os melhores indivíduos, em média, com a idade ao primeiro parto. E isso, obviamente, é fantástico. Esse resultado ele está em consonância com a literatura, né? E mostra que realmente nós estamos aí no caminho certo. Agora, no entanto, para intervalo de parto, a correlação, né, da produção de leite com as PTAs para a idade ao primeiro intervalo de parto, ela não é grande. Se não me engano, é 0,18, é uma correlação bastante baixa, e mostra que à medida que eu seleciono para um aumento da produção de leite, aumento das PTAs para a produção de leite, não há alteração, ou praticamente não há alteração aonde? Nas PTAs para intervalo de partos. Ou seja, não há resposta correlacionada para essa característica quando se seleciona para a produção de leite. Aqui a gente, estou mostrando para vocês as DECAs, né? Ou seja, se a gente quiser situar as vacas ou as nossas vacas dentro da população, né, a gente pode ter certeza que minha vaca tem, por exemplo, 1.000 de PTA, ela certamente está entre as 10% vacas melhores de todas as 145.000 vacas avaliadas. Então, dependendo do valor genético, esses aqui são os extremos, né, das minhas PTAs, eu acabo tendo uma noção de posição da minha vaca em relação a quê? Ao resto da população. E isso é bastante interessante. Então, nesse gráfico, você tem aqui os valores limite para as DECAs,
dos indivíduos dentro da população girolando. Bom, esse é o sumário de todos que foi lançado ontem, né? O nosso sumário de vacas. E aqui algumas coisas importantes no sumário de vacas. Bom, vocês devem ter observado que a PTA média das vacas 1/4 ela foi negativa, né? Menos 67, tá? E óbvio que isso tem alguma repercussão, principalmente para produzir os 5/8, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? E que a gente vê também que faz muito sentido que a duração da lactação de indivíduos com menor fração de holandês, né, ela é menor, e à medida que você aumenta a fração de holandês, você aumenta também o quê? A duração da lactação. Isso está perfeitamente explicado. Né? Bom, mas por que esse problema aqui nas vacas 1/4 desse tipo de média para os valores genéticos, ou para as PTAs? Bom, primeira coisa é a seguinte, se eu comparar a média das PTAs de todos os holandeses e de todos os GIR dentro da avaliação do girolando, a gente vai ver que os touros GIR, em média, eles têm uma PTA de menos 278, ao passo que os touros holandeses, mais de 5 mil touros avaliados, têm uma média de 413 de PTA, e isso, obviamente, faz todo sentido. Né? Acontece que quando você começa a separar esses animais 1/4, né, e ver a genealogia, e a gente fez isso, eu fiz isso, o Gustavo também fez isso, a gente percebe o seguinte, que os touros girleiteiros que estão sendo utilizados hoje girolando, normalmente são o quê? Os touros mais antigos. Então, são touros que já no próprio sumário da ABC Gil, eles já estão mais para baixo no ranking, ou algumas vezes até muito lá embaixo no ranking. Então, isso pode ser um reflexo para essas 1/4. Uma outra coisa é que as PTAs dos touros girolando analisados dentro da base do girolando, eles foram calculados de menos 2.338 de PTA até 939. Só que se a gente for ver, né, o valor desses indivíduos na nossa base, o que a gente vai ver? Eu tenho 2.738 girleiteiros que têm usados como pais de vacas 1/4, e também de algumas outras composições raciais, como meio-sangue, que tem uma PTA menor do que 0. 458 touros que têm uma PTA entre 0 e 200 na base do girolando. 94 touros que têm entre 200 a 500 quilos de PTA na base do girolando, e apenas 19 touros que têm uma PTA acima de 500, e muitos desses touros aqui, né, já não tem mais sêmen disponível. Então, o que a gente preconiza, o que a gente gostaria de deixar como mensagem para os produtores é o seguinte: para fazer as vacas 1/4, procure utilizar o que se tem melhor no girleiteiro hoje, que são os touros mais atuais, os touros genômicos. O Paneto já mostrou durante a avaliação, o sumário do girleiteiro, aí em maio, que os touros genômicos vindo desses grupos mais novos ou entrando em teste de progênie são todos excepcionais. Então, dê preferência ao uso desses touros para fazer a 1/4. Então, fica essa mensagem, né, para os criadores. Uma outra coisa importante, né, é a seguinte, é que algumas pessoas comparam bastante o ranking dos indivíduos sem se dar conta da própria PTA. Se a gente pegar as fêmeas com mais de 24 meses, as 100 primeiras fêmeas no sumário de fêmeas hoje, com menos de 24 meses, a gente tem uma média de PTA de 223. E essa variação para essa média vai de indivíduos de 3.000 quilos de leite até 1.831. Mas se você pegar essas 100 fêmeas aqui, você vai ver que muitas delas têm uma diferença de, às vezes, 3, 4, 5 quilos de leite. Então, o que a gente tem que deixar claro é que melhoramento ele se faz com população, não se faz com um indivíduo. E a gente tem a mania aqui no Brasil, né, em todas as raças, de sempre se dar importância para o primeiro touro colocado, para a primeira vaca colocada. E, na verdade, quando a gente põe 1.000 vacas no catálogo, põe 2.000 vacas no catálogo, na verdade, a gente está trabalhando com 1% de toda a população.
Ou seja, todas essas 1.000 vacas, todas as 1.500 vacas incluídas no catálogo ou em avaliação, são vacas melhoradoras. E esse conceito a gente tem que ter. Né? Uma outra coisa é que fêmeas com menos de 24 meses, as primeiras 100 fêmeas dentro do catálogo, têm uma PTA de 1.286, isso variando de 1.979 a 1.051. Isso, para mim, mostra o seguinte: se a gente está tendo ganho genético, o que acontece? Você tem as filhas que são, em média, melhores que a geração anterior. Mas por que isso está acontecendo? Porque a média dos indivíduos genotipados com menos de 24 meses, ela é inferior à média desses indivíduos. Muito provavelmente porque as novilhas que estão sendo genotipadas não estão sendo escolhidas da maneira adequada. Ou seja, né, se eu quero trabalhar com os melhores animais, talvez o interessante seja eu genotipar o maior número de fêmeas possível. E, obviamente, simplesmente eliminando aquelas fêmeas de pior PTA ou de pior GPTA, eu acabo certamente cobrindo os custos da genotipagem pela exclusão desses animais de uma possível recria. Né? Além disso, se eu fizer a comparação da PTA das 100 primeiras fêmeas, né, com mais de 24 meses, e fazendo isso por classe, percebam que muitas dessas fêmeas aqui, eu tenho 170 quilos de PTA, diferenciando 60 fêmeas. Ou seja, essas 60 fêmeas aqui, elas são praticamente iguais. Então, assim, fazer um melhoramento por causa do ranking, isso pode nos levar a algum problema. A gente tem que pensar em termos de população e a gente tem que pensar em termos de grupo de animais que são efetivamente melhoradores. Óbvio que existe sempre uma questão comercial que ela tem que ser levar em conta, porque você dizer que o indivíduo é o melhor, é o primeiro, às vezes, comercialmente isso tem uma relevância. Mas do ponto de vista de melhoramento, a gente sabe que não se faz melhoramento com um ou outro animal, mas sim com uma população de indivíduos. O que nós pretendemos, e eu vou falar isso um pouquinho mais tarde, é o quê? Fazer uma avaliação genômica multirracial. E essa avaliação genômica multirracial, ela vai me permitir ter PTAs para os touros holandeses, os touros de Orlando e também para os touros GIR, de acordo com o tipo de progênie que eu quero produzir. Isso significa que eu posso ter um ranking de animal GIR, por exemplo, para fazer meio sangue. Eu posso ter um ranking de animais GIR para fazer um quarto. Eu posso ter ranking de touros holandeses para fazer meio sangue, para fazer 3/4 e assim por diante. E isso, na verdade, vai ajudar bastante os criadores, ou vai ajudar a orientá-los de uma maneira efetiva, né, para produzir um determinado tipo de progênie, sempre utilizando o melhor reprodutor para aquela combinação específica. Bom, falando então um pouquinho das diferenças entre as avaliações de 2019, as principais diferenças foram que, em 2020, eu incluí mais de 2.500 genótipos de touros de leiteiro, entre vacas e touros. Foram incluídas também mais de 32.000 lactações, novas lactações, de 2019 para 2020, né? 19.000 novas vacas, em 2019 foram avaliadas 126.000 vacas, e em 2020 145.000. Foram incluídas mais 150 lactações corrigidas de filhas de touro girolando. Houve uma alteração da formação do grupo de contemporâneo para a produção de leite e para a idade ao primeiro parto. Para intervalo de parto, o modelo usado é exatamente o mesmo, não houve alteração. Por quê? Porque o número de dados disponíveis não permitiu que vamos dizer, uma readequação do modelo. Ainda consideramos o grupo de contemporâneo como aleatório, né? E com isso nós aumentamos significativamente a herdabilidade e houve também o quê? Uma melhoria na eficiência da eliminação de fatores de ambiente, o que tornou a comparação dos animais mais justas. Volto a dizer,
até 2019 foi utilizado o melhor modelo de acordo com a estrutura de dados e o número de observações que se tinha. Em 2020, os dados, o modelo foi alterado porque era possível, tá? Então, hoje nós usamos o melhor modelo. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha mais informações, colete mais informações nos controles leiteiros e isso permita o quê? Uma alteração do modelo daqui a alguns anos. Isso pode acontecer, isso é dinâmico, né? Tudo isso que foi feito, alteração de modelos, consideração dos grupos de contemporâneo de uma forma ou de outra, ela foi feita com base na literatura científica. E alguns dos trabalhos que foram usados para que tivesse um embasamento científico para essa mudança, a gente está mostrando aqui, inclusive um deles já publicado com a Vacas de Rolando. Então, assim, a mudança de modelo ela não foi feita da cabeça de uma pessoa. Ela foi feita depois de um estudo intensivo e extensivo de vários modelos, avaliando os impactos, avaliando componentes de variância e herdabilidade, e tudo isso feito o quê? Embasado na literatura científica. É importante a gente dizer que a gente precisa explorar os animais de acordo com o potencial genético e não de acordo com a classificação dele. O que acontece, o que a gente muitas vezes vê, não só aqui no Girolando, mas em várias outras raças, é sempre a gente tem o animal que é primeiro do ranking geral, aí outro grupo fala, não, eu tenho o primeiro animal do ranking genômico, mas eu tenho o primeiro animal do ranking 3/4 e assim por diante. Mas eu entendo, novamente, a questão comercial, né? Mas a gente, à medida que começa a fragmentar demais isso, pode causar aí algum tipo de confusão. Se a gente pegar as vacas entre a 7ª posição e a 26ª, a gente vai ver que a diferença dessas vacas é em torno de 300 quilos, o que é muito pouco. Basicamente, todas essas vacas aqui, elas são excepcionais, são vacas muito boas. E aqui a gente vê uma diferença de 10, 11 quilos entre algumas vacas, aqui 3 quilos, 6 quilos aqui tem exatamente a mesma avaliação. E que se eu fizesse a mesma avaliação sem alteração nenhuma, algumas dessas vacas aqui poderiam o quê? Mudar levemente de ranking. Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente precisa dar ênfase sempre ao grupo de indivíduos que é melhorador. Entendo novamente essa questão comercial, mas a atenção tem que ser dada sempre ao grupo de indivíduos melhoradores e ao impacto que esses indivíduos têm no melhoramento da raça. Novamente, uma raça não se faz com um ou outro indivíduo. Na verdade, você pode perder uma raça por isso. Um exemplo bastante característico disso é na raça Pitangueiras, que foi o uso intenso de um touro que tinha uma translocação robertsoniana, né? Um pedaço do cromossomo 29 que trocou com 14. Isso levou a uma redução na fertilidade desse indivíduo, né? Que foi repassada para as filhas, e o que aconteceu foi que a raça, pelo uso intenso desse animal, acabou também se perdendo por problemas reprodutivos. Bom, no caso dos touros, a gente percebe o seguinte, tá? Que os primeiros 32 colocados são touros extremamente jovens, ou seja, touros aqui do 16º, 14º, 15º grupos. Lembrando que esse ano foram incluídos 45 touros, ou foi liberada a prova de 45 novos touros, inclusive todos do 13º, 14º, né? E 15º grupos. Né? Então, veja só que isso mostra exatamente o melhoramento genético que está sendo feito na raça e o ganho genético. Os melhores indivíduos são os mais novos. Isso é ótimo. Se a gente lembrar, né, que algumas outras raças já tiveram problemas, exatamente porque um tempo prolongado em que um ou outro indivíduo permaneceu muito tempo no topo, né, a gente mostra que o Girolando está exatamente no caminho correto. Sempre os indivíduos mais jovens estão entrando no topo do ranking. Quando a gente olha a questão
dos touros genômicos, né, na tabela dos touros genômicos, a gente vê isso de uma maneira muito clara. Veja aqui os indivíduos do grupo 22, 21, 20, 19. Né? E se você comparar ainda as PTAs, né, desses indivíduos em relação às PTAs dos outros indivíduos lá do teste de progênie, a gente vai ver que a tendência é que quando esses indivíduos tiverem realmente filhas, eles passem também a ocupar o topo da outra tabela. Em termos de consideração importante, né, eu gostaria de deixar a mensagem para vocês aqui de que a gente precisa aumentar urgentemente o controle leiteiro oficial nos rebanhos da raça Girolando. Atualmente, somente cerca de 15% dos rebanhos ativos estão fazendo controle leiteiro. Isso é muito, mas muito pouco. Para os rebanhos que fazem controle leiteiro oficial, as informações devem ser fornecidas com o máximo de qualidade e precisão. Informações de regime alimentar, diferentes tratamentos, diferentes retiros onde essas vacas estavam dentro dos rebanhos, e a informação correta, né, do manejo é extremamente importante para que a gente melhore cada vez mais a nossa avaliação genética. Né? A escolha dos touros de leiteiro deve ser realmente mais criteriosa, usando preferencialmente os touros melhoradores que estão no sumário da raça de leiteiro. Isso certamente vai afetar positivamente a formação dos indivíduos no quarto. Ganhos genéticos são observados na raça de Idolando, e certamente esses ganhos genéticos vão fazer com que haja mudanças nas classificações de touros e vacas. Graças a Deus que isso acontece, ou seja, indivíduos mais novos vão surgindo e vão ocupando o espaço dos mais antigos. Tá? Isso é o que a gente deseja, isso é o que a gente quer dentro de um programa de melhoramento. Bom, em relação às fêmeas, a escolha dos animais jovens, eles que vão ser genotipados, a gente deve usar como uma base técnica, não achismo. Eu acho que essa bezerra é a melhor, eu vou genotipá-la. Às vezes isso pode ser uma pura perda de dinheiro. Então a gente deve ter, ou introduzir o Clarified Girolando para ser utilizado na minha propriedade como uma ferramenta de seleção, para que eu possa deixar alguns indivíduos para serem usados de uma maneira mais intensa na TE, na FIV, e que eu faça realmente a retirada de outros indivíduos de menor potencial genético, para que não precise recriá-los. Isso certamente vai impactar positivamente no meu custo de produção. Hoje, para produzir uma novilha, né, ou para recriar uma novilha, do momento em que ela nasce até o momento em que ela pare, a gente gasta, independente do sistema de produção, ou se usou fertilização in vitro ou não, algo em torno de R$ 3.900 a R$ 4.100. Se eu, enquanto bezerra, retirar os piores animais, obviamente eu deixo de gastar dinheiro com esse animal. E isso acaba certamente influenciando o quê? O dinheiro gasto com o processo de genotipagem. Para que a gente aumente a pressão de seleção nos touros, né, e que possa obter ganhos cada vez melhores e maiores, a gente deve genotipar o maior número de touros possível, né, de touros jovens, e escolher realmente aquele número de indivíduos que vão ser usados como pais nas próximas gerações. Ou seja, aumentar a pressão de seleção por meio da genotipagem certamente terá benefícios muito grandes para a raça. E esse daí, obviamente, é o Clarified Girolando, que a gente gostaria que fosse usado cada vez mais, de uma maneira mais intensa e adequada dentro do processo de seleção. Em termos de planejamento para o futuro, o que a gente vê para a raça Girolando? A primeira coisa que a gente está fazendo, até com uma solicitação do diretor técnico da associação, o Zé Renato Chiari, avaliação genética para longevidade. Né? A gente deve finalizar agora em junho as análises e publicar essas análises até o final de 2020. A partir do ano que vem, publicar juntamente com o catálogo. Infelizmente, por alguns problemas, a gente não conseguiu incluir essa informação nesse catálogo que foi lançado ontem, mas até o final do ano a gente consegue fazer uma nova versão do catálogo, incluindo exatamente essa informação de longevidade. Uma outra coisa que o nosso grupo está desenvolvendo, que na verdade já desenvolveu e deve ser lançado em pouco tempo, é um aplicativo, né, para os sumários.
Então, você vai ter no seu próprio celular o acesso aos sumários de todos, aos sumários de vacas, e sempre vai fazer a atualização a partir do momento em que essa informação de atualização estiver disponível na base de dados. A gente imagina que até aí, setembro, outubro, a Embrapa já consiga, juntamente com a Gidolando, lançar esse aplicativo no mercado. Ainda a gente está tentando viabilizar tecnicamente a genotipagem de embriões, né? E isso, obviamente, vai refletir muito positivamente também, aumentar ainda mais a pressão de seleção dentro da raça. Novamente, a multirracial vai ser um trabalho. A gente deve começar as análises agora, já em julho desse ano. E isso vai possibilitar fornecer ao mercado não só aos indivíduos para produzir, vamos dizer, progenes puras, mas também progenes como meio sangue, 3/4, 1/4, ou seja, sempre usar um determinado tipo de touro dependendo da progenie que eu quero obter. E os estudos devem começar agora, na verdade eles já começaram há algum tempo atrás, mas vão começar de forma mais intensa agora em julho. Então, na verdade, a gente já tem alguma coisa publicada disso, e aqui estou mostrando para vocês que um touro 3/4, dependendo do tipo de progenie que eu quero produzir, ele pode o quê? Alterar o ranking. Então, ele pode ser mais ou menos eficiente. Esse touro aqui altamente eficiente para esse tipo de progenie, mas ele já passa a ser o terceiro no ranking quando ele quer produzir um outro tipo de progenie. A mesma coisa vale aqui para os 5/8, ou seja, tem alteração no ranking dos touros de acordo com a composição genética da progenie que eu quero produzir. Como eu já disse, existem já alguns trabalhos que o nosso grupo já publicou com isso, né? E nesse grupo, a gente está contando com os colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Fábio Toral, que também faz parte do grupo para a implementação da avaliação multirracial na raça Gidolando, na raça Gir e também na holandesa. Bom, uma outra coisa interessante, né, em termos de programa de melhoramento do Gir é o seguinte: a gente percebe que houve um aumento claro no nível de produção de leite da raça Gidolando entre 2000 até 2018, 2019. Né? E, ao mesmo tempo em que houve esse aumento da produção de leite, que foi de cerca de 60%, as nossas vacas elas ficaram mais eficientes, reduzindo, né, a intensidade de emissão de gases do efeito estufa, né, e uma emissão bastante significativa. Ou seja, a gente, ao passo que fez o melhoramento genético para a produção de leite, reduziu a intensidade de emissão de poluentes em torno de 40%. E não existe nenhuma estratégia de manejo ou de nutrição que reduza essa intensidade em mais de 30%. A gente consegue isso por meio do melhoramento. E, novamente, a gente está mostrando que as vacas de Gidolando realmente são eficientes. Não só para produzir mais leite, mas também são vacas que respeitam o meio ambiente, reduzindo a intensidade de emissão de gases do efeito estufa. E a Gidolando e a Embrapa estão trabalhando juntas, né, para produzir a vaca do futuro. De acordo com diversos autores, a vaca do futuro são vacas que produzem grandes volumes de leite de qualidade a pasto, reduzem a produção de gases do efeito estufa, são vacas menores em estatura, mais leves, mais resistentes, mais eficientes e que aceitam o uso intenso de tecnologias. E isso a gente vê claramente na raça Gidolando, ou seja, os pré-requisitos necessários para ser a vaca do futuro já estão sendo respeitados pela vaca Gidolando. Eu quero agradecer a nossa equipe da Embrapa Gado de Leite, a equipe do PMGG e da Gidolando, né, ao Leandro, Gustavo, Edivaldo, Frederico, Zé Wagner, Rafael Stacanelli e a todos os outros técnicos e colaboradores da Gidolando, que sempre são extremamente prestativos e nos ajudam demais. Né? E aos colegas da Embrapa Gado de Leite, João Cláudio Paneto, grande companheiro, um grande pesquisador e que nos ajuda demais, Marco Antônio, Daniela, Marta, o Luiz Afonso e a Pâmela, que foram integrados recentemente à nossa equipe.
né? Com isso, eu encerro a minha explicação. Eu espero que tenha conseguido ser claro o suficiente para que as pessoas consigam entender as alterações e as razões que nos levaram a entender a alteração de modelos e outras questões dentro do programa. Obrigado, Gustavo. Valeu, Marcos. Muito obrigado pela sua apresentação, extremamente clara. Bom, Marcos, enquanto o pessoal faz mais perguntas aqui para a gente começar a trabalhar nessa linha, eu já vou dar início aqui às perguntas que a gente já tem. Algumas eu já delineei aqui com os participantes, mas é importante passar até para a gente escutar a tua opinião. Vamos começar aqui com a pergunta do nosso parceiro Bruno de Barros. O Bruno pergunta se existe um trabalho para incluir os genótipos da raça holandesa na análise, e ele acredita que isso contribuirá muito, ainda mais para o desenvolvimento da raça. E essa também é a nossa opinião, não é isso, Marcos? Da mesma forma que você comentou que de forma recente foram incluídos uma quantidade bem interessante de genótipos da raça gileiteiro, a gente também trabalha junto aos parceiros de desenvolvimento do produto para que isso também ocorra para animais da raça holandesa, correto, Marcos? Perfeito. A sua colocação é extremamente pertinente, extremamente relevante, né? A gente está negociando com nossos parceiros e, óbvio, né, a partir do momento em que você inclui mais informações, principalmente de uma raça que traz tantos benefícios para o girolando, que é a holandesa, certamente você passa a ter um nível mais preciso de avaliação. Né? Isso, então, está sendo discutido e eu espero que realmente a gente consiga, no futuro próximo, incluir mais genótipos de animais da raça holandesa dentro desse processo de avaliação, dizendo que o turnover de todos dentro da raça holandesa é muito grande, principalmente por causa da intensa utilização das ferramentas genômicas. E a gente gostaria, né, de poder contar com esse aumento de informação aqui no Girolando. Ô Marcos, aqui são basicamente duas perguntas em relação à base genética que foi utilizada para a avaliação que acabou de ser entregue. São perguntas tanto do Thiago Morada Corintiana, como da Manuela Gama. Eles perguntam em relação à base, se houve alguma modificação, e se sim, qual o valor. Bom, então até então, a gente tinha a base genética fixada, era a média dos PTAs dos animais nascidos no ano de 2002, e a gente fez uma mudança, agora a base está fixada nos animais, a PTA dos animais nascidos no ano de 2010. Alguma contribuição, Marcos? Sim, só falando dos valores, né? Até o ano passado a base genética era 52 quilos, se não me engano, e esse ano, como você já claramente falou, Gustavo, a base genética foi usada em 2010 e era de 108 quilos, não é isso? Exatamente, 108,56. E falando das demais características, para intervalo de partos, ela é 1,99 dias e para idade ao primeiro parto de menos 12,68 dias. Bom, dando sequência às perguntas, a gente tem aqui agora uma pergunta do Bruno Scarpa. O Bruno pergunta, Marcos, por que não usar o genoma da raça holandesa? Bom, vou dar alguma contribuição, Marcos, depois você finaliza, por favor. Eu acho que aqui por favor, Bruno, me corrija se eu não conseguir entender de fato a tua pergunta. Acho que são duas coisas distintas aqui. Uma coisa é a utilização dos genótipos de animais da raça holandesa na avaliação do girolando, e outra coisa é a avaliação genômica de animais da raça holandesa. Como o Marcos acabou de dizer, a gente trabalha para incorporar o máximo de genótipos possíveis de touros, principalmente touros da raça holandesa, e isso é extremamente necessário, como o Marcos acabou de dizer, principalmente por conta do turnover. E com relação à avaliação, a gente tem uma avaliação própria na raça girolando. A avaliação que é feita lá fora, ela não é trazida de forma a ser aplicada no girolando. A gente tem uma população e a gente tem um modelo próprio de avaliação que a gente utiliza e faz a avaliação conforme aquilo que a gente acha mais correto. Por favor, Marcos. Perfeito. Eu vou só complementando, é uma excelente pergunta, Bruno, e assim, muitas vezes as pessoas nos questionam isso. Bom, vamos lá. Você obtém um valor genômico quando você tem uma equação de predição genômica. Tá? E essa equação ela é montada de acordo com várias pressuposições e várias informações. A questão é,
na raça holandesa nos Estados Unidos, eu posso utilizar os mesmos efeitos dos marcadores para a raça Giro Holanda no Brasil? Eu posso dizer para você seguramente que provavelmente não. Tá? Para que a gente utilize essas informações da raça holandesa aqui, tá? A gente faça a avaliação, né? A gente precisa testar esses todos dentro das condições da raça Giro Holanda. Tá? Isso quer dizer também, Bruno, que, por exemplo, se eu utilizar um touro girolando ou genotipar esse touro girolando, mandar para o CDCB e obter um valor genômico desse touro, muito provavelmente isso não vai funcionar aqui, porque os efeitos dos marcadores, né, as condições que são aplicadas à raça girolando, né, são diferentes do sistema de produção e das condições aonde os efeitos dos marcadores foram estimados nos Estados Unidos. Então, assim, essa é uma das coisas. Uma outra coisa é que a gente tem animais aqui que são, vamos dizer, que tem contribuição de raças distintas, né? O GIR e o holandês para a formação dos indivíduos GIR. Então, GIR Holanda, desculpe. Então, o que acontece? Se eu pegar esses indivíduos aqui, genotipar eles e colocar na equação de predição americana, né? Isso pode ser um erro. Isso pode me dar uma informação que não seja de todo útil para aplicação aqui. Tá? E isso é uma coisa que realmente a gente precisa dizer. Né? Então, você pegar um indivíduo aqui no Brasil, gedolando, genotipar e usar a equação de predição dos Estados Unidos, isso é equivocado, porque uma das pressuposições do desenvolvimento de uma equação de predição é que você calcule os efeitos dos marcadores dentro da população que você está trabalhando. Tá? Se não me engano, né, a gente já viu aí algumas pessoas tentando pegar uma raça e usar uma equação de predição de uma segunda raça. Isso efetivamente não funciona. Se isso acontecesse, não seria necessário a gente desenvolver um produto próprio para o Giro Holanda. Poderia aproveitar o que já tem no Giro e aproveitar o que tem no holandês. Né? A necessidade de desenvolvimento de uma equação de predição do Giro Holanda se deu exatamente porque ela tem condições diferentes das outras raças e dentro da raça, os efeitos dos marcadores eles são diferentes. Bom, obrigado, Marcos. E até acho que, adicionando um pouco a tua fala, Marcos, principalmente esse ponto que foi tocado agora, é uma tremenda de uma falha técnica, né, Marcos? A gente vê que isso traz uma perda, vamos dizer assim, um andar para trás, é gastar tempo e recursos com algo realmente que não faz o menor sentido. Exato, Gustavo. O que acontece é o seguinte, né? E esse é o medo que eu tenho. Se as pessoas começarem a fazer isso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem lá para N características, enquanto aqui, por enquanto, a gente só faz para 3. Então, eu quero ver para outras características como é que os animais vão sair. Olha, isso é uma perda de tempo, é uma perda de dinheiro. Na verdade, é isso. Né? Porque você está analisando indivíduos que não são completamente desconectos da base com que eles são utilizados aí. E o que vai acontecer? O criador vai pegar essa informação, tomar a decisão de seleção de maneira equivocada, né, porque a equação de predição não foi usada da forma adequada e depois pode dizer, porque não vai dar certo, né, que a metodologia não funciona. Na verdade, não foi porque a metodologia não funciona. A metodologia funciona sim no mundo inteiro, inclusive no Brasil, na raça Giro e na raça Giro Holanda. O que não funciona é a aplicação inadequada dessa tecnologia. E aí o que vai acontecer? Né, o que pode acontecer? Essa aplicação inadequada ser estendida a todos dizendo, olha, a genômica não funciona, a metodologia não funciona. E isso é muito perigoso. Ótimo, Marcos, muito obrigado. Mais uma pergunta do Bruno. O Bruno, ele nos pergunta quando mudou a metodologia desse cálculo e desde quando os testes genômicos dos machos passaram por essa nova metodologia. Bom, Bruno, esse novo modelo, tudo isso que o Marcos acabou de explicar, tudo foi trabalhado agora, para essa data que a gente está vivendo, para esse momento de entrega de novos resultados e de atualização de resultados entregues em datas anteriores.
mesmo resultados entregues no início do ano de 2020, eles ainda obedeciam ao banco de dados, à base de dados que a gente tinha até então, ao modelo estatístico aplicado até então, e agora, a partir desse momento, reunindo todas as informações dessa nova base de dados, nós tivemos a oportunidade de mudar esse modelo de avaliação e atualizar a avaliação de todos os animais. Marcos. Não, você disse muito bem, é exatamente isso. Né? Os valores dessa avaliação vão ser repassados para os parceiros, né? Principalmente nessa questão dos indivíduos genotipados, né? Vão ser repassados para as OETs e para a CRV, que são nossos parceiros no Clarify Desenrolando, e isso vai ser também atualizado para os donos dos animais. Obrigado, Marcos. Dando sequência, o senhor Edmar Gomes Ferreira, ele nos pergunta, ele tem aqui um sentimento, ele diz que parece que houve alterações de avaliação a cada 10 anos. Isso foi de propósito ou foi intuitivamente? Pode responder, Marcos. Tá, na verdade, a alteração, vamos dizer, ela foi mais perceptível, coincidentemente, nos 10 anos. Mas, se você for perceber nos diversos catálogos, qual é o nome da pessoa? Desculpe. Seu Edmar. Seu Edmar, o que aconteceu é que esses modelos, às vezes, eles sofreram algumas mudanças durante o processo, só que essas, às vezes, são mudanças imperceptíveis, né? E uma coisa, muitas vezes, ou vou dizer para você que 90% ou mais das pessoas, quando pegam um catálogo, ela vai ver a metodologia e se houve alteração nessa metodologia. Normalmente o que ela faz é ir direto para as tabelas dos rankings. E eu falo, a razão das informações estarem lá é porque todos nós, do PMGG e da Embrapa, né, consideramos que são informações relevantes. Então, as pessoas elas têm que ler do catálogo, elas têm que pegar as informações, porque tudo que foi feito, ele está incluído lá. Tá? E mais de 90% das pessoas não faz, porque as pessoas simplesmente vão e olham as tabelas, olham os rankings dos animais. Então, é bem importante, né, que as pessoas leiam, porque todas as mudanças, às vezes até mudanças pequenas que ocorreram dentro desses 20 anos aí que a gente está fazendo a avaliação, elas são incluídas no catálogo. Casualmente, talvez as maiores mudanças sejam feitas ou foram feitas de 10 em 10 anos, mas isso foi a coincidência. Ô, Marcos, agora o Kleber Barbosa, nosso parceiro do IFTM, muito obrigado, Kleber, pela participação. Ele nos pergunta qual o peso do fenótipo e da genealogia no processo de avaliação genômica e qual seria o termômetro para se colocar um touro no sumário, visto que temos touros com somente 2, 4 filhos. Bom, vamos lá. Isso foi explicado durante a apresentação, Kleber. Na verdade, é o seguinte, quem faz a consideração de peso, né, de informação, não é a pessoa que está fazendo a avaliação. Isso é feito mediante as informações que estão disponíveis. Ou seja, o peso do pedigree por um animal, ele pode ser de 0 ou pode ser de 100%. Por quê? Se esse indivíduo tiver produção própria e não tiver conexão do pedigree, toda a informação dele vai vir com base na informação própria dele. E aí, 100% dele é baseado nas informações de produção e 0 vem da matriz de parentesco. E o oposto também acontece. Por exemplo, o indivíduo que não tem produção, né, mas tem uma conexão de pedigree, pais e mães conhecidos, e você acaba estimando o valor genético desse indivíduo, né, com base em todo o parentesco, mesmo que ele não tenha o quê? Informações próprias. Obviamente que nessas considerações mudam-se os valores de acurácia e tudo mais. E entre esses 0 e 100%, tem o quê? Todas as outras possíveis combinações. Então, é importante dizer o seguinte, não é o Marcos que dá peso a uma coisa e outra, são os dados disponíveis. E de onde vêm os dados disponíveis das fazendas? Então, de uma maneira assim, bastante, vamos dizer, grosseira, né? Quem é responsável pelos pesos de pedigree ou de produção são mais as informações da fazenda do que propriamente o uso da metodologia por parte do pesquisador. Ok, Marcos?
Marcos, agora uma participação do Fábio Fogaça. Muito obrigado, Fábio. É um prazer tê-lo conosco. O Fábio nos pergunta se na avaliação multirracial, quais características terão importância em cada raça para formar o ranqueamento dos touros mais indicados para formar novos indivíduos, meio sangue, 3/4, 5/8? Perfeito, excelente observação, Fábio. Olha só, aliás, só dizer aqui, uma das grandes pessoas que eu admiro aqui na nossa vida profissional, Fábio, desde a época que nós somos oriundos da mesma faculdade, e o Fábio, desde a época que era estudante, ele já profissional, trabalhava na Brasileira, sempre foi uma pessoa que eu me espelhei e admirei bastante. Bom, em relação a essa questão das características, Fábio, a gente vai começar com a produção de leite, porque é onde a gente tem mais informação, né? É onde a gente tem uma maior disponibilidade, né, de registros de produção. Tá? Mas, óbvio, que os primeiros estudos vão ser em leite e a gente vai procurar estender isso para outras características. No próprio caso da raça Girolando, né, a gente está conversando intensamente dentro do PMGG. Quem sabe o ano que vem a gente já vai ter algumas características lineares e vai poder utilizar as informações do linear do Girolando, do linear do Gir e também do linear da raça holandesa para fazer essa avaliação multirracial também. Né? É importante que essa diversidade de características seja incluída dentro da raça, as informações de gordura, de proteína, e a gente dentro do PMGG, né, junto com o apoio aí da diretoria, do presidente, estamos procurando formas de obter essas informações. E uma delas é a possível parceria com o IDEAGRE. Né? Mas o que tem acontecido até o momento, por que nós não temos mais informações genômicas, mais características? Porque simplesmente elas não foram fornecidas, né, e não foram incluídas no banco de dados da Girolando. Obrigado, Marcos. Agora um comentário, uma pergunta do Rui Werneck. O Rui, ele te parabeniza, Marcos, pela bela apresentação. Ele pergunta se existe alguma intenção de incluir, além da avaliação multirracial, o estabelecimento de índice de seleção para a raça. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que o uso de índices de seleção é extremamente interessante, né? Seja ele empírico ou baseado em pesos econômicos, né? Esses estudos têm que ser feitos e não foram incluídos hoje, né? Porque nós, infelizmente, só temos aí 3 características. Né? A gente gostaria de ter um número muito maior para que pudesse ter diversos índices dentro da raça, né? E pudesse auxiliar o produtor de uma maneira mais efetiva dentro do processo de melhoramento. Falando sobre isso, Marcos, a gente está com um processo de implantação de análise de composição em CCS nos rebanhos participantes do Serviço de Controle Leiteiro Oficial. Então, em vista disso, com uma parceria importante aí do Fundo de Investimento do Teste Progene e dos laboratórios credenciados para essas análises. Então, no futuro bem próximo, a gente espera, principalmente com essa questão de qualidade do leite, já ter alguns resultados para, quem sabe, a gente fazer publicações nessa linha. Perfeita colocação. O Rui, ele pergunta novamente, Marcos, na sua opinião, qual o maior desafio para o maior desenvolvimento do PMGG? Essa é uma grande pergunta, Rui. E eu posso dizer que são todos os desafios possíveis. Na verdade, a gente vê várias coisas. Por exemplo, né? Eu acho que vencer a barreira do controle leiteiro é extremamente importante. A gente tem que ter mais características. E algumas características ou informações que não são fornecidas e poderiam ajudar demais. Por exemplo, o número de serviços por concepção. Isso é uma característica fácil da gente fornecer a informação para a Girolando. Mas, normalmente, o que as pessoas fazem é só fornecer a informação da inseminação que gerou uma prenhez. Outras inseminações que foram feitas não são informadas. Então, a gente precisa aumentar o controle leiteiro de uma maneira massiva. Nós temos 85% do rebanho da raça ativos que não contribuem para a formação do banco de dados. A gente tem um número restrito de características, então mais informações são necessárias para que a gente possa desenvolver equações de predição e avaliação genética para mais características. A gente precisa do engajamento dos produtores também, principalmente dos donos dos touros, para utilizar touros em teste de progênie. Essa é uma outra barreira, né?
a gente vê muito dono de touro que não usa sêmen de touro em teste. E a gente está mostrando, né, que hoje, com o advento da genômica, a gente tem touros excepcionais e que devem e podem e devem ser utilizados. Então, assim, tem algumas barreiras, né, algumas que precisam ser transpostas, mas a gente só vai transpor se os criadores, a associação e a Embrapa estiverem juntas, imbuídas de melhorar o processo a curto prazo. Ok, Marcos. Complementando a sua explicação, o Rui ele adiciona aqui sobre essa informação, sobre essa questão do peso das informações sobre avaliação. Quanto mais informações se tem para avaliar o animal, maior será a confiabilidade da PTA. E foi justamente isso que a gente viu, né, Marcos? É um aumento bem sensível também por conta do modelo adotado. A título de ilustração, se vocês pegarem a acurácia média daqueles animais abaixo de 24 meses, são 460 animais no sumário, elas têm uma acurácia média de 71% para a produção de leite em específico. Então, realmente, isso é algo bem interessante, né, Marcos? Exatamente. Assim, uma coisa que é importante, né, é deixar claro para o mercado, deixar claro para os criadores, para as centrais, que tudo, né, é um processo de evolução. Tá? É injusto, por exemplo, que algumas pessoas fazem a comparação do PMGG ou do banco de dados com a Gidolando em relação ao holandês. Ah, mas o holandês nisso não acontece. Veja, o holandês começou o controle leiteiro em 1893, a primeira avaliação genética em 1932. Milhões de lactações na base de dados, milhões de informação de pedigree, e nós estamos aqui com 200 e poucas mil, sendo que 15% das informações entraram no ano passado para esse. Então, assim, o banco restrito, o banco ainda relativamente pequeno, ele pode levar algumas flutuações. Se, então, os criadores massivamente começarem o controle leiteiro e entrar 100, 150 mil lactações por ano, essas flutuações vão se tornando cada vez menores. Mas uma coisa é importante, é inegável que houve melhoramento genético dentro da raça Gidolando. É inegável isso. É inegável que a raça que em 2009 produzia e vendia 70 mil doses de sêmen e hoje vende e produz mais de 600 de maneira recorrente. É por quê? Porque o criador, o leiteiro que usa o sêmen de Gidolando, usou uma vez, viu, achou bom e está continuando a usar. Uma raça não se mantém se não houver o progresso genético dentro dela. E isso o Girolando comprovadamente está mostrando. Então, tudo o que é possível fazer e ser introduzido na raça está sendo feito. Tá? Qualquer alteração que a gente pense em método, em modelo, é tudo avaliado, é discutido e sempre feito com bases teóricas ou em cima de bases teóricas sólidas. E é isso que é importante. Ninguém faz porque é bonito ou porque acha interessante ou vamos ver que vai dar. Não, porque a gente sabe que existe pessoas que efetivamente usam isso para sobreviver. Bom, Marcos, excelente. Marcos, eu tenho aqui algumas parabenizações. O Fábio, ele te parabeniza pela apresentação. Ele disse que é tão clara que ele achou que não teria nem pergunta para fazer. Muito obrigado, Fábio. O mesmo aqui a Lars, é parceira nossa, também participando, dando os parabéns pela apresentação. Também o Diego das Oetes, da mesma forma o Rafael Medeiros. Na sequência, uma pergunta, na verdade um comentário seguido de uma pergunta do seu Edmar Gomes. Dentro da melhoria da raça, quais seriam os itens ou características que você elencaria dentro da seleção? Assim poderíamos trabalhar com objetivos anuais, definindo um planejamento claro para alcançar os melhores resultados. Perfeito, uma grande colocação. Bom, eu acho que a gente tem que ser bastante efetivo hoje na recuperação de informações de linear. Eu acho linear, a Uber e pernas, características extremamente importantes no contexto da produção de leite, né? As características de qualidade, né, do leite, qualidade nutricional, né, como, por exemplo, gordura, proteína, extremamente importante, a gente dá essa resposta, né? A gente incluir CCS, incluir longevidade e várias outras características, né, que sejam importantes para o criador. Né? E muitas vezes essa própria demanda ela pode partir do criador, como por exemplo essa questão da longevidade, ela partiu
Do Zé Renato. O Zé Renato achou importante, nós concordamos que também era importante e fizemos um estudo para desenvolver, introduzir essa característica. Nós estamos há mais de um ano estudando a longevidade, os impactos, as formas diferentes de se medir longevidade, quais dessas formas o banco de dados da Girolando ele pode ser robusto para suportar. Começamos com 6 medidas, né? Vimos que 3 delas não funcionam porque há erro de mensuração, há erro de fornecimento de informação, a qualidade é baixa, e aí nós eliminamos e elegemos uma para medir longevidade. Então, isso pode partir do criador também. Sugira, né? Em qualquer... participe, porque a gente está fazendo o melhoramento da raça juntos. Não adianta a Girolando e a Embrapa gastarem tempo, dinheiro, na elaboração de avaliações que não vão ser nunca utilizadas pelo produtor. Tá? Então, vocês são parceiros efetivos dentro do processo, assim como são as centrais, assim como são as outras instituições de pesquisa. Bom, Marcos, agora uma pergunta do Josué Soares Ostalácio, criador de Girolando. Ele dá os parabéns pela apresentação. Ele gostaria de saber se a maior média de PTA para produção de leite das fêmeas com mais de 24 meses em relação às jovens fêmeas, se ela pode ser explicada pelo maior número de lactações encerradas do próprio indivíduo e dos seus parentes. Na verdade, isso contribui mais com a acurácia, né, Marcos? O que a gente vê, você tocou nesse ponto na sua apresentação, que a gente não tem toda a população de jovens fêmeas genotipadas. Então, a gente ainda não conseguiu acessar o valor genômico de todas elas. Aquele gráfico que você mostrou de evolução genética da população, ele é muito claro, ele mostra que os animais mais jovens eles estão mais no topo da população, mas ainda assim, o que a gente pode concluir? Que tem muita fêmea com valor genômico muito alto que não foi genotipada ainda. Então, por quê? Exatamente. Porque existe um processo de escolha dos animais que serão genotipados, sendo que o ideal seria genotipar a população toda, não é isso? Exatamente, Gustavo. Eu entendo também para o criador que muitas vezes ele acha extremamente caro a genotipagem, é perfeitamente compreensível, né? Mas a gente pode fazer essa escolha do indivíduo de uma maneira mais, vamos dizer, direcionada. Por exemplo, se eu tenho 100 novilhas na minha propriedade, né? E eu quero fazer a seleção dessas 100 novilhas, mas eu não tenho dinheiro para genotipar todo mundo, e eu preciso ter dinheiro para genotipar, por exemplo, 50, a questão é, como que eu escolho essas 50? Uma das maneiras, por exemplo, né, é que com base nas informações do sumário, a gente use, por exemplo, as médias do pai e da mãe desses indivíduos, e ranqueie esses indivíduos de acordo com a média do pai e da mãe. Ou também solicite, junto às OETs, né, a inclusão desses animais jovens no processo de avaliação no nosso pedigree, e a gente pode, de maneira recorrente, soltar algum tipo de informação. Né? Mas eu garanto que, assim, se a gente tiver uma parceria efetiva, né, entre todos os indivíduos, todas as instituições, a Girolando, a Embrapa e o consórcio, os OETs, CRV, para que a gente ache uma maneira de auxiliar o produtor na escolha dos indivíduos a serem genotipados e que isso seja feito de uma maneira muito mais, vamos dizer, direcionada, evitando perda de recurso, perda de dinheiro e fazendo com que efetivamente os candidatos com mais chance, né, de serem realmente bons indivíduos ou de alto valor genético sejam aqueles escolhidos para serem genotipados. Ok, Marcos. Bom, agora o Igor Bretas, ele nos pergunta se, no caso de touros holandeses com avaliações genômicas conduzidas apenas em outros países, se eu devo optar, então, por touros já aprovados com filhas em vários rebanhos para o acasalamento, ao passo que avaliações genômicas do Giro e do Girolando seriam mais confiáveis para as nossas condições. Sim, eu concordo, é exatamente isso. Por quê? Porque as equações de predição, né, desenvolvidas para a raça Giro e para a raça Girolando são específicas para a raça Giro e para a raça Girolando. A gente fez alguns testes aqui, eu infelizmente não tive tempo de compilar todos os resultados, mas eu garanto a você que se a gente pega animais Girolando e coloca na base do GIR, né, você vê coisas que realmente você duvida.
porque não é adequado fazer isso. E fazer a avaliação do girolando dentro da base do GIR, animais 1/4, seria algo semelhante a fazer uma avaliação de animais 3/4 girolando na base do holandês. Então, assim, não funciona porque elas não são específicas, não foram desenvolvidas para aquela população. Tá? Ok, Marcos. Agora uma pergunta do nosso parceiro de pré-seleção, professor Marcos Brandão, que ajudou muito no início desse processo. Dá boa tarde, parabeniza pela palestra, pela toda a equipe, pelo trabalho desenvolvido. Ele diz aqui que um dos entraves do aumento do uso de touro girolando no campo tem sido o desconhecimento quanto ao tamanho do bezerro nascer. A raça tem os mesmos problemas da raça holandesa, com enorme variação dessa característica. O programa teria essa informação ou estaria trabalhando nesse sentido? Acredito que esta informação na genômica dos touros jovens em teste aumentaria muito a utilização destes pelos produtores. Você está coberto de razão, Bradão. Realmente essa é uma preocupação nossa, tanto que já tem esse processo está estabelecido há pouco mais de um ano, a gente já tem uma quantidade considerável de informações em relação ao peso da cria, então o criador tem a opção de informar o peso e a forma com que o peso foi coletado no ato da comunicação de nascimento, ou seja, quando o animal é inserido no banco de dados da associação, a gente está tratando essa característica para ver como a gente pode chegar a algum tipo de avaliação. Alguma contribuição, Marcos? Não, acho que você respondeu tudo. Existe a preocupação, né? Só que, novamente, os dados não chegam, ou não chegaram. É isso aí, Brandão. Obrigado pela participação. Nosso parceiro já aqui de longa data. Bom, Marcos, o senhor Edmar aqui, ele manifesta a gratidão a todos os envolvidos nas pesquisas para a criação e melhoramento genético de uma raça tropicalizada e altamente aceita no mercado, por seus resultados excelentes que têm sido entregues ao produtor. Ele dá novamente parabéns pela palestra e o tempo disponibilizado para compartilhar conosco todo o conhecimento que você tem. Muito obrigado pelos elogios e pode ter certeza, né, que, na verdade, o trabalho de toda a equipe envolvida é para que a gente possa proporcionar para vocês, criadores, sempre o melhor. Né? Então, peçam, exijam, né, contribuam nesse processo. Tudo que a gente faz realmente é para que a Embrapa e a Gidolando cumpram a missão delas. Bom, é isso, Marcos. A gente respondeu a todas as perguntas que apareceram. Se porventura algum outro questionamento, alguma dúvida ainda persistir, a gente está à disposição. A associação todos têm livre acesso à associação, ao PMGG de forma específica. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer conversa que seja necessária, a gente está à disposição para debater, para conversar e para que todo mundo realmente esteja na mesma sintonia. Bom, muito obrigado a todos, Marcos. Eu passo a palavra para você, para a sua despedida. Foi um prazer ter a oportunidade de discutir a respeito de um tema tão importante dentro da associação, dentro do PMGG, e até uma próxima oportunidade. Bom, obrigado a todos que estavam aqui reunidos e escutaram pacientemente essa palestra aí por 1 hora. Né? É um prazer trabalhar com a Gidolando, é um prazer muito grande trabalhar numa empresa como a Embrapa, com colegas como o Dr. João Cláudio Paneto, o Dr. Marco Antônio, Daniela, a Marta, né? Em que a Pamela e o Luiz, que foram os novos integrantes, para que a gente possa sempre juntos fornecer à sociedade eu cumprir a nossa missão perante a sociedade. Agradeço a todos pela paciência, né? aos elogios também, e dizer que nós somos um time. E se isso está dando certo, é porque todo mundo dentro desse time, incluindo os criadores, incluindo as centrais, né? Estão cumprindo o seu papel de modo adequado. E, assim, agradecimento, sou muito grato a Gidolando pela oportunidade de poder estar à frente como coordenador técnico e, especialmente, a você, Gustavo, ao Edivaldo e ao Leandro. Né? Tem sido um prazer, eu tenho aprendido muito trabalhando com vocês e eu não vejo uma equipe tão integrada e trabalhando duro para uma raça como vocês três e os outros técnicos e colaboradores da Gidolando fazem. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Marcos. Um grande abraço a todos. A gente volta a se ver. Um abraço. Tchau, tchau.